Olá, bem-vindos ao Universo Transcendental. Para quem não me conhece, eu me chamo Luna. Para você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Se gostar da nossa maneira de trabalhar, se inscreva, curte, compartilhe, faça parte da nossa comunidade. Para aqueles que já fazem parte do canal, que já são inscritos, agradeço mais uma vez a troca. Hoje eu trouxe uma leitura semanal, né? É uma leitura de baralho para as energias da semana. São 3 opções para serem escolhidas. Pode ser uma opção para cada tema, vocês podem ouvir as 3. Pode escolher apenas uma opção, se sentir se adequar com a sua energia. O importante é sempre ter a consciência de que é uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo. Portanto, pegue somente aquilo que servir para você, aquilo que for te ajudar, aquilo que não for, solta para o universo, porque com certeza vai servir para um irmão que está precisando. Nenhuma mensagem chega aqui por acaso. Tá certo? Então, o primeiro dos oráculos que eu trouxe para nós fazermos a leitura de opções é o oráculo dos 7 chakras. É um oráculo super bacana que corresponde a cada um dos chakras principais, as cartas que nós temos aqui. E ele tem um mantra Eu Sou, que corresponde a cada um dos chakras. Eu sou segurança, eu sou criatividade, eu sou força, eu sou amor, eu sou expressão, eu sou conexão e eu sou divindade. O segundo oráculo que eu trouxe aqui é um baralho cigano, o baralho de Santa Sara. É um baralho muito especial para mim, porque foi o primeiro oráculo que eu aprendi a ler. Eu ganhei de uma outra pessoa um baralho igual a esse, né? O meu primeiro baralho ele já não tinha mais condições de ler, ficou velhinho. Então eu comprei esse outro porque para mim ele é um oráculo muito querido. É um Lenormand baralho cigano. Então vamos lá. As opções que nós temos são ametista roxa. Opção número 2, lápis lazuli. Opção número 3, jasper vermelho. Então, opção número 1, ametista roxa. Opção número 2, lápis lazuli. Opção número 3, jasper vermelha. Faça uma escolha das suas opções, se conecte com cada uma das energias, cada uma das pedrinhas, e nós vamos iniciar a leitura. Peço sempre a permissão da regência do universo, a permissão dos mentores, guias espirituais presentes. Peço também a permissão dos guardiões, dos guias espirituais, para aqueles que se conectarem com a nossa energia. Peço a permissão do sagrado e todo o auxílio do sagrado para que nós possamos trazer mensagens sempre positivas para aqueles que se conectarem com a nossa energia. Peço, com toda a força do meu coração, que a energia poderosa da natureza, representada pelos 4 elementos, terra, água, fogo e ar, tomem conta de nossa casa, do nosso trabalho, nosso corpo, da nossa mente, das nossas emoções e anseios. Cubra-nos com grande proteção e nos abençoe. Que assim seja. Então vamos lá, energia principal. Para quem escolheu a pedrinha de número 1, ametista roxa, opção de número 1, ametista roxa. Vamos para a energia principal, para quem se conectou com a energia de número 1, da opção de número 1, pedra ametista roxa. A carta que nós temos aqui, então, é a carta da expressão. Carta da expressão, que corresponde ao chakra laríngeo, de energia verde, né? O chakra da expressão. Então, vamos para a mensagem dessa carta. Expansão. É expansão, gente, não é expressão. Expansão começa dentro de você. Abra sua mente, confie no seu potencial e permita-se ir além dos limites que antes acreditava ver. Então, para a opção de número 1, a energia principal que nós temos é de expansão. Vamos então com o baralho cigano, vamos ao baralho de Santa Sara. Qual que é a energia principal de quem escolheu a opção de número 1? Com o baralho agora de Santa Sara. O que nós trazemos de energia principal? Abrindo esse oráculo para quem escolheu a opção de número 1.
Não poderia ser diferente, né? Nós temos aqui a carta das estrelas. As cartas das estrelas, elas falam de conexão espiritual. E além de conexão espiritual, que tem tudo a ver com expansão, né? Tem tudo a ver com a gente transcender da matéria, com sair além da matéria, ir além daquilo que os olhos podem ver. Então tem tudo a ver com a energia de expansão. É um arquétipo também que corresponde à nossa energia interior, né? Aquela nossa força interior que reflete, né? Para o baralho cigano, ela tem toda essa força. E aqui, associado ao elemento, a gente tem uma carta associada ao naipe de copas, que é o naipe das emoções. Então, ela fala justamente daquilo que flui e corresponde à fluidez energética do indivíduo, né? Então, aqui tem tudo a ver e reforça essa questão da energia de expansão. Opção número 1, então, para quem está nesse processo de expansão. Vamos entender, então, a mensagem da semana. Qual que é a mensagem da semana para esse grupo? O que a gente pode esperar aí da semana? O que esse grupo pode esperar da semana? O que esse grupo pode esperar da semana? Com essa energia maravilhosa de expansão. O que o grupo número 1 pode esperar da semana? Opa! Carta da criança. Clarifica para mim a carta da criança. Opa, carta dos ratos. Mais uma carta para a gente entender essa energia. Mais uma carta para a gente entender essa energia do que esperar da semana. Para a gente entender a conexão entre a carta da criança e a carta dos ratos. Olha, eu entendo aqui, a gente tem uma energia de rompimento, tá? A gente tem a carta da criança, ela traz uma certa inocência, ela traz uma energia daquele que confia demais, né? Então eu diria que essa semana a gente tem um rompimento não é um rompimento da inocência, mas é como se tivesse um acordar, né? Porque aqui, ó, a carta da criança com a carta dos ratos, né? Ela nos remete àquela pessoa que tem desgastes emocionais por confiar demais, né? Desgastes emocionais por se refletir em outras pessoas, por esperar de outras pessoas. E isso acaba trazendo essa energia de sofrimento. E a gente tem aqui, ó, a carta da foice, trazendo esse corte. Eu não entendo que é um processo repetitivo, não. Eu entendo que aqui, ó, como a gente tem essa energia de expansão como energia principal, é como se fosse um despertar, um movimento de acordar, de enxergar. Então eu diria que essa semana, não vou dizer que está mais atento, mas coisas que pareciam normal para você, coisas que você nunca tinha estranhado, nunca teve uma sensação de estranheza, começam a te incomodar. E você começa a ver com olhos diferentes. E você começa a enxergar aquilo que não é mais para você, lugares que não são mais para você, processos que não são mais para você, relações que não são mais para você. Então, tem essa energia de incômodo, mas o incômodo necessário para que você caminhe, né? Então, a energia principal da semana, eu diria que vai ser uma semana incômoda, sim, mas necessária. Uma semana importante, um primeiro passo para um despertar. Então, essa é a energia da semana. Aqui a gente tem uma energia de movimento, né? Quais são os bloqueios, as dificuldades, os alertas para quem escolheu a energia de número 1, a opção de número 1? O que esse grupo, que nós temos a alertar, o que o universo tem a alertar, traz de alertas, bloqueios? A carta da consulente, a carta da cigana. A carta da chave. Mais uma carta para a gente entender a conexão da carta da chave. A
carta dos livros. Acho interessante, já tinha vindo esse insight, né? A gente tem aqui, ó, a carta da consulente, a carta da cigana, que não necessariamente corresponde ao gênero feminino, mas à energia feminina da criação. Significa que é um momento que ele não é de ação, senão seria a carta do cigano aqui, do homem. A gente tem a carta da mulher porque a gente está falando da gestação daquilo na mente. Para que se tome uma ação, primeiro a ideia precisa ser gestada na mente. Então a gente tem a carta da cigana, a carta da chave, dizendo que a solução para o incômodo, ela tá justamente dentro da própria pessoa, né? Ela já está dentro de você e ela precisa ser gestada dentro de você. E a gente tem a carta dos livros falando sobre a busca de conhecimento. Como essa energia ela vem nos alertas, bloqueios e dificuldades, eu diria que a grande dificuldade é conseguir reconhecer que é preciso entrar nesse processo. Enxerguei, porque aqui é uma energia muito inicial, né? É uma energia daquilo que não incomodava. Eu sentia um incômodo, mas no geral, eu não me sentia bem. Eu não sentia incômodo, não me sentia bem, não sabia de onde vinha. E eu começo a reconhecer os incômodos. Essa semana eu começo a entender o que me incomoda. E aí eu tenho dificuldade de reconhecer. Eu tenho dificuldade de entender que eu preciso reconhecer isso para conseguir tomar uma ação. Eu tenho dificuldade de entender que só depende de mim, a carta da chave. A carta da chave, ela diz que a solução está com a gente, né? Ela diz que o responsável por resolver aquela questão somos nós, né? Então existe essa dificuldade do reconhecimento. É difícil. O primeiro passo é sempre o mais difícil. Reconhecer é sempre o mais difícil. E aí, a partir do reconhecimento, é necessário buscar atributos, é necessário entender como que eu faço para sair dessa situação. O que eu devo fazer? Qual é a atitude que eu tenho que tomar? Mas a ideia precisa ser gestada primeiro na minha mente. Então é isso, é o momento de você reconhecer. Então a grande dificuldade é justamente reconhecer que é preciso tomar uma atitude, que é preciso sair desse contexto, que é preciso sair desse incômodo. Qual que é a energia positiva para esse grupo? Energia positiva para o grupo número 1, energia de número 1, vamos lá. Energia positiva para esse grupo. Bastante. Eu adorei, já adorei a primeira carta. Mais duas cartas para energia de número 1. Qual que é a energia positiva para o grupo 1? Mais duas cartas. Não sei se precisa de mais duas, mas eu gostaria de mais duas cartas. Vamos lá. Mais duas cartas. Baralho não quer dar mais umas cartas. Uma tá suficiente, mas duas cartas não quer não. Vamos lá. Mais duas cartas para desenvolver energia positiva. O baralho tá muito assertivo, né? Interessante. Mais duas cartas. Mais uma carta, né? Uma carta. Energia positiva. A gente tem a carta da vitória. Por mim, ela já seria suficiente, né? A carta da cruz e a carta da vitória, a carta do karma. Mas é uma das cartas mais positivas do baralho cigano, tá? Essa carta, ela é a garantia plena de que você vai superar esse momento.
de que o fechamento da semana é um fechamento positivo. Há um incômodo, há necessidade de compreender que há um incômodo, de reconhecer que há um incômodo, mas também há aqui a resolução, a vitória. A gente tem a carta das alianças, que fala muito sobre relações, né? E aí podem ser relações de diversos tipos. Eu diria que aqui o fechamento é a partir do momento que você reconhece essa necessidade, às vezes até de mudar de atitude, de mudar de postura, você consegue melhorar as suas relações, a forma de se relacionar com as outras pessoas. Embora não haja muita certeza se realmente essa é a melhor forma de se portar, essa é o melhor caminho a se fazer, se realmente há necessidade disso, eu diria que é um processo muito lento. Mas eu diria que essas pequenas mudanças, porque a gente está falando de uma mudança radical aqui, a gente está falando de pequenos ajustes, de pequenos acertos, e que levam a uma melhoria da situação, uma melhoria do bem-estar, né? Eu diria que aqui a gente está falando é uma mudança de postura mesmo. E que essa mudança de postura, embora não se tenha certeza de que realmente, será que eu devo mesmo agir dessa forma? Será que eu devo mesmo passar a tratar as pessoas assim, responder dessa forma? Será que eu devo me portar com a pessoa dessa forma? E a partir do momento que você toma essa atitude, que você reconhece, que você vira essa chave, isso traz uma melhoria nas suas relações. Isso traz uma melhoria nessa relação, né? Então aqui a gente tem uma necessidade de mudança de postura. Por isso a carta da expansão. Agora vamos para a última carta, aconselhamento. Qual que é o aconselhamento, o conselho? Qual que é o conselho para quem escolheu a opção de número 1? Ametista roxa. Carta dos trevos. Qual que é o conselho para quem escolheu a opção de número 1? Mais duas cartas. Mais duas cartas para quem escolheu a opção de número 1. Muitas cartas e eu vou... Nossa, não, muitas cartas, não dá. Eu ia aceitar, porque tem duas cartas interessantes. Mas vou deixar que venham da forma que tiver que vir mesmo. Escolha, né? Mais uma carta. Mais uma carta para fechar o aconselhamento. É o que eu imaginei. Tá tudo no chão, tudo voando. Então vamos lá. Aconselhamento, a gente tem a carta dos trevos, a gente tem a carta dos caminhos e a carta da carta. Aqui tá falando o seguinte. Primeiro, cada escolha é uma renúncia. A principal mensagem que eu vejo aqui nesse aconselhamento. Cada escolha é uma renúncia, traz incômodo, traz uma dificuldade, mudar de atitude traz dificuldades que a gente não espera, traz mesmo dificuldades que a gente não espera, mas que elas não são necessárias. E aqui é uma necessidade realmente de se comunicar. Então aqui o conselho é justamente para que você escolha. A carta central é a carta dos caminhos, que é a carta da escolha. Que ou você escolhe viver incomodado. A carta dos trevos, ela é uma carta de pequenos incômodos para o povo cigano, tá? Diferente do que muitas pessoas acham, a carta dos trevos para o povo cigano. O trevo, ele não é um símbolo de sorte, pelo contrário, né? Ele é como se fosse uma erva daninha na plantação, então ele é um sinal de pequenas dificuldades, não grandes dificuldades, ele não é a carta da montanha, mas ele é uma carta que aponta pequenas dificuldades, né? Assim que eu leio, conforme ela é representatividade para o povo cigano. Então, é como se fosse escolha viver incomodado ou escolha se comunicar, se posicionar, mostrar como você está sentindo, e aí a gente tem o chakra laríngeo falando da expansão. Então aqui, para quem tem energia de número 1, em resumo, a gente tem uma semana que os incômodos fazem com que você mude de postura. Os incômodos te trazem a uma mudança de postura. Claro, você pode escolher ou não a mudança, mas aí a escolha é continuar incomodado
ou então mudar de postura e expandir e, de fato, melhorar aí as suas relações, né? E, de fato, conseguir trazer uma melhora na forma de se relacionar com as outras pessoas. Aqui é uma energia de movimento para quem escolheu a opção de número 1. Certo? Eu vou finalizar, então, aqui a opção de número 1, para a gente começar com a opção de número 2. Quem escolheu a opção de número 2, lápis lazuli. Então, vamos lá para quem escolheu a opção de número 2, lápis lazuli. Opção de número 2, lápis lazuli. Energia principal para aqueles que se conectaram com a opção de número 2, lápis lazuli. Energia principal para quem se conectou com a opção de número 2, lápis lazuli. A carta que nós temos, então, é a carta da rejeição, ligada ao chakra base, chakra vermelho, chakra base. Vamos à mensagem dessa carta. Rejeição. A rejeição não define seu valor. Ela é apenas uma oportunidade de redirecionar seu caminho para algo ainda melhor. Então, energia principal, energia da rejeição, para quem escolheu a opção de número 2, lápis lazuli. Vamos entender, então, energia principal agora com outro oráculo. Baralho de Santa Sara. Se linha essa energia de dificuldade. O que quer dizer com a carta da rejeição? Energia principal, carta da vitória. Aqui a gente está falando de alguém que passa por um momento catártico. É um encerramento necessário. Novos começos, eles sempre vão começar com encerramento. Então, aqui a gente está falando de alguém que está numa energia de encerramento, um encerramento de ciclo, tá? E a gente tem aqui já o início. Eu diria que esse encerramento de ciclo, para esse novo início, ele é um início muito melhor. Ele é algo que já começa positivo, porque a gente tem aqui a carta da vitória, tá? Então, vamos agora para os bloqueios, alertas. Não. Bloqueios e alertas, bloqueios e alertas. Vamos então para a energia da semana. Energia da semana. Qual que é a energia da semana para quem escolheu? Opa, as cartas estão tudo voando. Carta da âncora. Mais 2 cartas para energia da semana. Carta do chicote, mais 2 cartas. Mais uma carta, mais uma carta. Mais uma carta para energia da semana. Opa, carta dos ratos, Quem escolheu a opção de número 2 está realmente num momento catártico muito difícil, mas é hora de parar, tá? É hora de parar e entender. Ó, carta da âncora falando da necessidade de parar, se ancorar. Para um pouco. A carta do chicote, ela fala do sofrimento. Aqui a gente tá falando de ficar remoendo, né? Aqui é literalmente ficar remoendo aquilo que passou. Tudo aquilo que passou de negativo.
Então, a energia da semana, a gente tá falando daquele momento que acabou de acontecer o corte e você tá repassando na sua cabeça tudo aquilo que aconteceu. E principalmente tudo aquilo que aconteceu de negativo. Positivo, ele não tá aparecendo aqui ainda. É normal no momento de corte, não se torture. É normal repassar para entender. E esse é o momento de repassar e entender o que tá acontecendo. O que aconteceu? Por que não deu certo? Por que raios não deu certo? Eu me esforcei tanto, eu queria tanto. Você queria muito, você fez a sua parte. Entende que fez a sua parte, mas não deu certo. Porque as relações, elas não dependem só de uma pessoa. Elas dependem de todos aqueles que estão envolvidos. Independente se é relação de trabalho, se é relação sentimental, se são questões familiares, né? Toda a vez que há um embate é sempre entre duas ou mais pessoas, né? E aqui, ó, aqui a gente tem as cartas de paus e aqui a gente tem uma carta de espadas, né? Então, momento de ação. A ação qual que é? Para um pouco, né? E aí fica refletindo, o mental fica refletindo e repassando e fica remoendo aquilo que aconteceu. Vamos lá, então, agora para os bloqueios. Então, o que a gente tem de alerta? Vamos aos alertas. O que tem de alerta para essa pessoa que está nesse momento catártico? Quais são os alertas? Parou. Quais são os... Romantizou muito. Mais duas cartas de alerta. Mais duas cartas de alerta. Não saiu da carta da criança, mas eu vejo uma inocência aqui, né? Alguém que acreditou muito, né? Você acreditou demais. Antes do buquê eu já tinha esse insight, né? Você acreditou demais. Falou mais do que devia, confiou muito. Mais uma carta, mais uma carta, mais uma carta. Carta da lua. É. Alertas, aqui a gente tem a carta dos lírios, a gente tem a carta da carta e a gente tem a carta da lua. Aqui eu diria que é o seguinte, a carta dos lírios, ela é uma carta de tranquilidade. Ela é uma carta que fala de harmonia, de paz. E ela tá vinculada a uma carta do tarô, que é o arcano menor do Ás de Espadas, que é literalmente a carta do poder, né? Quando você tem aquele ímpeto de começar alguma coisa, mas a carta dos lírios no baralho cigano, ela fala de uma tranquilidade muito grande, né? Ela fala de paz, harmonia. E aí a gente tem duas cartas que são contraditórias aqui, para mim elas refletem fofoca, tá? Então, eu diria que é o seguinte, aqui eu entendo que é alguém que confiou demais. E esse é o alerta. Confiar demais, falar demais para pessoas que não têm essa troca com você. A carta da lua aqui, ela traz aquilo que é oculto. Né? Ela fala principalmente daquilo que não é dito na nossa presença. Então, o que eu entendo aqui, que o alerta é parar de confiar em todo mundo, parar de falar da sua vida para todo mundo, parar de falar coisas que as pessoas não precisam saber, para de falar coisas que as pessoas não precisam de saber, para de confiar, para de mostrar demais quem é você. As pessoas não precisam saber, nem todo mundo precisa saber quem é você. Você não precisa colocar todo mundo dentro da sua casa, você não precisa falar da sua vida, o que você faz, o que você planeja. Não precisa, principalmente para pessoas que não têm a mesma troca que você. Seja mais esperto. Veja que as pessoas não têm a mesma troca que você é. Só você que fala, você que dá muitas informações sobre a sua vida. Para de dar informação sobre a sua vida. Para de dar informação. Aqui a gente tem pessoas... O que você falava de informação confiando... As pessoas falavam pelas suas costas, por detrás. Isso aqui, ó, é uma energia de fofoca. De quem falava da sua vida por trás. Enquanto você não estava presente. Qual é a energia positiva? Qual é a energia positiva
Qual que é a energia positiva para quem escolheu a opção de número 1? A carta dos pássaros, liberdade. Carta de movimento. Mais uma carta, mais uma carta. Mais duas cartas. Carta dos livros, conhecimento, autoconhecimento principalmente. Mais uma carta de energia positiva. Mais uma carta de energia positiva. Mais uma carta para energia positiva. Mais uma carta de energia positiva. Opa, duas cartas não. Tá bom, quis ficar, fica. Carta da raposa. Você é mais esperto, né? Aqui tá falando de um despertar também. Como na opção de número 1, fala despertar. Pode ser até que a opção de número 1 e a opção de número 2 estejam conectadas, né? A gente tem a expansão, pode ser que a opção de número 1 seja o complemento desse momento aqui. Inverso, né? Então, a gente tem aqui como energia positiva, ó, a carta da raposa, como fechamento, a carta do autoconhecimento é a carta dos pássaros. A partir do momento que você se liberta dessa relação, você começa a entender quem é você começa a relembrar, inclusive, quem é você para de acreditar no que os outros dizem sobre você passa a ser mais esperto, né? Você passa a entender, né, que você precisa ser mais esperto nas suas relações. Que você não pode confiar em todo mundo, que nem todo mundo quer seu bem. Você começa a perceber quem tem troca, quem não tem troca, né? Você começa a entender quem é transparente, quem não é, quem finge se interessar por você só para recolher informação. Que é isso que acontece a maior parte das vezes. As pessoas fingem se interessar só para recolher informação sobre a sua vida. E depois te maldizer, fica falando aí pelas tuas costas. Agora vamos para a última parte, conselho, aconselhamento. Aconselhamento para quem escolheu a opção de número 2. Carta da criança. Aconselhamento para quem escolheu a opção de número 2. Aconselhamento para quem escolheu a opção de número 2. Mais duas cartas. Opa! A carta do cachorro, eu adoro essa carta. Ops, saiu uma carta aqui da cobra. Entendi. Aconselhamento a gente tem a carta da criança, a carta do cachorro e a carta da cobra. É como se você tivesse que deixar de ser inocente e entender quem é falso e quem é fiel. Aqui, ó. A criança não sabe, mas você tá num processo de amadurecimento. Então, aqui, ó, a gente tem esse processo que traz o amadurecimento para entender quem é fiel, quem realmente está ao teu lado e quem é cobra. O aconselhamento é: deixe de ser inocente e passe a reconhecer, passe a entender e dê tempo ao tempo. Dê tempo ao tempo para você entender quem é fiel e quem é falso, quem está do teu lado, quem não tá, quem quer o teu bem e quem não quer o teu bem. Porque, infelizmente, nesse mundo dual, nós temos cobras e cachorros, né? Nós temos aqueles que, sim, ainda bem que existem pessoas boas nesse mundo, mas são tão raras. E a gente tem aí uma grande quantidade de pessoas que, infelizmente, né, vivem no ego, na competição. Então, elas acabam querendo recolher informações só para poder entender qual que é a tua fraqueza, qual que é o teu ponto fraco. Elas forjam ser o que não são, né? Vestem peles que não são delas, né? Só para poder estabelecer uma relação de vínculo com você. E, infelizmente, elas agem dessa forma, destruindo reputações, destruindo psicológico de muitas pessoas. Elas se alimentam disso, né? Assim, é uma energia de quem é tão infeliz com a realidade que tem. E infelizmente, muitas pessoas são infelizes com a sua própria realidade. Então, elas se sentem melhores atacando outras pessoas, né? E aquela velha história do rato que salva a cobra, e a cobra, quando tá bem, olha o rato. E o rato pergunta: mas por que você fez isso? Você prometeu que não ia fazer. E ela responde: porque é minha natureza. E é exatamente isso.
é a natureza de algumas pessoas. E a gente tem que saber identificar e entender. Tem que parar de agir como criança, isso faz parte do amadurecimento. Certo? Então a gente finaliza aqui a opção de número 2, lápis lazuli. Opção de número 2, lápis lazuli. Vamos agora para quem escolheu a opção de número 3, jaspe vermelha. Vamos lá com o primeiro oráculo. Oráculo dos chakras. Energia principal com o oráculo dos chakras. A gente tem a carta, é a carta do servir. Ela é vinculada ao chakra coronário, a carta do servir. Então, energia principal, carta do servir. Vamos ver que mensagem que ela nos traz. Servir. Servir aos outros é um ato de bondade que também transforma quem serve. Cada gesto de generosidade é uma semente de crescimento e conexão. Mensagem bonita, né? Chakra coronário, então, carta do servir como energia principal. A gente tem alguém que está no movimento de se abrir aí, então. Olha só. Então, energia principal agora com o baralho de Santa Sara. Qual que é a energia principal para quem escolheu a opção de número 3? Jaspe vermelha. Opa! E saíram juntas as cartas da árvore e do urso. Vamos entender melhor. Carta dos peixes. É engraçado, é uma energia complexa aqui, né? A gente tem, saíram juntas, né? Vieram ao mesmo tempo. A carta do urso, que é uma carta que fala de força, de empenho, de impulso. E aqui a gente fala de impulsão. O urso, ele fala de aqueles impulsos que a gente tem, é algo, eu diria, instintivo, né? Ela vem mais pro lado instintivo. E a carta da árvore, que fala do movimento de expansão e crescimento, né? É um pouco contraditório, porque aqui a gente fala de uma energia de ação e aqui a gente fala de uma energia de... É mais... Não chega a ser de reflexão, mas é aquele parar, respirar e avaliar, né? E aqui a gente tem mais uma carta de movimento, que é a carta dos peixes, que é uma carta que fala de crescimento e expansão, né? É uma carta que fala de movimento, principalmente movimento financeiro, de quando a gente vai atrás de alguma coisa, né? Eu diria que aqui, né, vamos arriscar que é o seguinte, que aqui a gente pode estar falando de alguém muito ambicioso, alguém que tem ambição de crescimento e expansão, e que está no momento que ela entende que a melhor estratégia é ficar ali para crescer. É como se estivesse numa posição que... É como se você estivesse no emprego que num cargo que você... Não é que você não gostaria de estar, mas que não é tão dinâmico quanto você gostaria, que não traz o crescimento e a dinâmica profissional que você gostaria, mas que você entende que é o momento de você estar ali. É como se você entendesse que você pudesse ganhar mais, que você pudesse aprender, não vou nem dizer aprender, mas aprender também, mas que você tivesse uma capacidade de expansão maior, que você tenha essa potencialidade de expansão e que você gostaria de ver todo mundo lá fora, né? Novas oportunidades, mas que você entende que ainda não está preparado para isso. E aí você se contém ali, né? Por isso a árvore, né? E você se contém ali naquele lugar, naquela posição, naquele cargo, porque é ali que você vai aprender e se preparar, se maturar e florescer para que você possa, para que você fique preparado para enfrentar o mundo lá fora, para que você fique preparado para mudar de emprego, de empresa, de oportunidade. É como se você ainda não estivesse preparado e precisasse maturar, mas como se você tivesse uma ânsia muito grande de ver o mundo lá fora,
Uma ânsia muito grande de novas oportunidades. É como se você quisesse, por exemplo, ir para o exterior. Eu quero ir para o exterior, eu tenho capacidade profissional, mas eu ainda não estou preparado para isso. Eu ainda não tenho a grana, eu ainda não falo, não domino a língua, eu ainda não tenho a documentação. Então eu ainda preciso ficar aqui me contendo. Eu tenho uma ambição muito grande de ver o que tem lá fora. Eu tenho uma ambição muito grande de sair daqui de onde eu tô. Mas eu ainda tenho que ficar aqui. Eu ainda tenho que ficar por aqui, né? Então, talvez essa carta do servir seja justamente isso. Eu ainda estou trabalhando para os outros, mas eu gostaria de trabalhar para mim, né? Eu tô me contendo. Isso para mim, ela traz eu não tô conseguindo ter a troca. Eu não tô conseguindo entender que o lugar onde eu estou, ele tem a sua beleza. Eu não consigo entender que essa posição que eu estou, ela tem a sua importância, né? Pode ser que eu esteja de baixo, é um cargo pequeno, eu tive que começar de baixo, e eu estou agora no momento de começar de baixo, né? Eu estou ali me reportando a outras pessoas, a superiores, nananã, e eu não gostaria de estar nesse papel servil. Mas eu não estou entendendo a beleza disso. Eu não estou entendendo a importância disso. Eu não estou entendendo a minha importância nesse lugar que eu estou. Eu não consigo ter a troca. Estou me sentindo menor. Eu diria que é mais ou menos essa energia de quem está se sentindo menor. Vamos para a energia da semana, então, para esse grupo. A energia da semana de quem escolheu a opção de número 3. Jaspe vermelha. Carta do caixão. Carta do homem. O que você vai fazer? Carta da torre. Aqui a gente tem a carta do caixão, que é uma carta que fala sobre rompimento, sobre encerramento de ciclo, né? Então aqui eu resolvi encerrar alguma coisa na minha vida. Eu tô é um ciclo que se encerrou. Pode ser inclusive um ciclo mental, tá? Não significa que você vai sair de onde você tá, de onde você tá se sentindo menor. Mas aqui a gente pode ter inclusive o encerramento de um ciclo de crenças de crenças limitantes, né? Aqui a gente tem um encerramento, tá? A gente tem a carta do homem, que é a carta que fala sobre atitude e orgulho. Tem uma pessoa aqui, quem escolheu, você que escolheu a opção de número 3 é uma pessoa bastante orgulhosa. Eu entendo aqui, eu sinto a energia de uma pessoa orgulhosa, de uma pessoa ambiciosa, de uma pessoa que não gosta de se reportar aos outros, né? De uma pessoa que não gosta de depender de ninguém. Né? Aqui a gente tá falando de uma pessoa que almeja muito mais do que tem. Que quer saber do mundo lá fora, mas que também não tá conseguindo valorizar o que tem. Entender a beleza do que tem. Não tá conseguindo aproveitar o presente. Tá extremamente incomodada com o presente. E a gente tem a carta da torre. A carta da torre fala justamente... Mais uma carta que fala de rompimento, né? Então eu me fecho na torre e eu vou ali pensar no que eu vou fazer. Eu vou olhar além do horizonte, eu subo na torre e vou olhar além do horizonte. Eu tô sempre buscando no além. Eu tô sempre buscando para além daquilo que eu tô vendo agora. Aqui a gente tá falando a energia da semana de alguém que cansou. De alguém que quer romper. Alguém que não aguenta mais isso. Vamos lá. Bloqueios, alertas, bloqueios e alertas. Quais são os bloqueios e alertas para quem escolheu a opção de número 3? Contextualizar isso. Bloqueios e alertas para quem escolheu a opção de número 3. Carta da âncora. Carta das nuvens. Carta da montanha. Muita dificuldade de sair do lugar, né? Muita dificuldade de ter perspectiva. Aqui a gente tem uma dificuldade imensa de ter perspectiva.
A gente tem uma dificuldade imensa de sair do lugar. A gente tem uma dificuldade imensa de, eu tô incomodado, beleza, eu tô incomodado, mas o que eu vou fazer? Não sei. Não enxergo, não consigo ver perspectiva. Eu não consigo ver como que eu saio dessa situação. Eu não consigo ver. Eu jogo tudo pro alto. E aí, o que eu faço depois? O que você vai fazer depois? Você joga o que você tem pro alto, que você não tá satisfeito e você não tem nada na mão. E você não consegue enxergar a alternativa. Você não tá preparado, você não tá maturado ainda. Mas você também não aguenta mais a situação que você tá vivendo. Tudo você tá enxergando de forma negativa. Aqui é uma dificuldade muito grande de aceitar a própria realidade, inclusive, né? Energiazinha complicada aqui na opção de número 3. Vamos lá. Agora vamos lá, vamos positivar isso, né? O que a gente tem de positivo? O que tem de positivo para essas pessoas? Carta da estrela, espiritualidade, conexões, né? Carta dos lírios. Carta do sol. Que contraditório. O que a gente tem de positivo na semana? Olha, eu não sei. Aqui provavelmente eu tô me conectando com pessoas que elas têm conexões espirituais e elas têm práticas espirituais, né? Elas têm práticas religiosas, eu diria. Porque aqui é como se estivesse falando o seguinte, que no meio desse caos aqui, você vai encontrar o conforto nas suas conexões que transcendem a matéria. Então, se você frequenta o terreiro, é lá no terreiro que você vai encontrar. Se você frequenta a igreja, na igreja, no sermão que você vai encontrar, né, a palavra. Eu vou dizer a palavra porque não é a solução, porque não é a ação. A ação não vai estar lá, a ação depende de você. Eu também não diria que é lá que você vai encontrar o caminho, mas que você vai encontrar o conforto. Porque a gente tem a carta dos lírios e a carta do sol falando da felicidade. Né? Ou se você faz, não precisa ser algo ligado à religião, né? Mas eu diria que é algo que tá fora disso, algo que transcende mesmo e que traz aquilo que tá dentro de você. Se eu faço um trabalho voluntário, é lá que eu vou encontrar minha paz, é lá que eu vou encontrar minha felicidade, é fora desse contexto aqui que eu vou encontrar minha felicidade. Então é isso que tem de positivo numa atividade extra, né? Algo que você faça fora. E se você não faz fora, eu oro em casa, então é nessas orações eu medito, seja lá que atividade for, né? Mas na atividade que transcende o teu ser que você vai encontrar paz no meio desse contexto todo que você não está conseguindo encontrar alternativa. Tá? É numa atividade fora. Agora vamos pro aconselhamento. Qual que é a carta de aconselhamento? Qual que é a mensagem de aconselhamento para quem escolheu a opção de número 3? Para quem escolheu a opção de número 3. Carta dos pássaros. Opção de número 3. Qual que é a carta de conselho? Opção de número 3. Mais 2 cartas para aconselhamento. Mais 2 cartas para aconselhamento. Do cachorro. O aconselhamento aqui, ó, é que apesar das dificuldades, né, você seja fiel àquilo que você acredita, você seja fiel aos seus sonhos. Você seja fiel àquilo que você acredita que é capaz de concretizar lá na frente. Tá? O grande conselho é que você não desista. É que você seja fiel a você mesmo. Aqui tá falando para você ser fiel àquilo que você acredita, àquilo que você sonha. Só isso. Né? Então é uma mensagem bastante importante. No meio desse caos, para passar por tudo isso, lembre-se que tem um objetivo, né?
Não se deixe perder no meio de tudo isso, não se deixe perder no meio desses sentimentos, né? Lembre que para tudo tem um objetivo. Talvez seja necessário passar por esse momento agora, porque existe algo muito maior a se fazer lá na frente, né? Então não esqueça o que te trouxe até aqui. Né? Não esqueça o que te trouxe até aqui. Seja fiel a você mesmo, aos seus sonhos até o último minuto. Né? Aqui tá falando dessa necessidade, né? Essa necessidade de você não se perder, né? Porque o meio do caminho tá difícil, porque o meio do caminho tem dificuldades, então eu esqueço porque eu comecei essa jornada. Não se perca. Né? Aqui o conselho do baralho é não se perca. Não deixe de ser fiel a você mesmo. Não deixe de ser fiel àquilo que você mesmo projetou para você. Aquilo que você mesmo prometeu para você. Aquilo que você prometeu que faria para você mesmo. Tá certo? Então vamos encerrando as leituras de opções. Agradeço você que ficou até aqui. Espero que pelo menos uma das mensagens trazidas, né, tenha auxiliado a você. Se não auxiliou a você, auxilie alguém próximo, né? É muito importante que as mensagens ajudem aquele que está precisando de uma palavra de aconselhamento. Agradeço demais a presença de vocês e a troca. Gratidão. E até a próxima.